Livro de Esther, capítulo 4. Maneira mais fácil aí, acha o livro de Jó e retorne um pouquinho, que Jó é mais fácil. Salmos, aí volta Jó, aí depois vai ser Esther. Eu sei que é um livro que às vezes fica aqui escondidinho, mas eu particularmente, gosto muito dessa narrativa, embora seja um livro que em nenhum momento vai mencionar o nome de Deus escrito, né, o nome de Deus, mas Deus permeia cada página desse livro de uma maneira tão presente que você fica impactado com a narrativa. Então, não fique preso apenas ao que eu vou ler nesta noite, ou vou narrar nesta noite, mas depois leia o livro de Esther todo, e você vai ver como ele pode abençoar a sua vida tremendamente. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela leitura da tua preciosa palavra.
por tudo que já vimos e ouvimos nesse lugar. Mas agora é um momento importante e especial. É o momento da tua palavra, é o momento em que a tua igreja está atenta, não para ouvir a voz do pastor, mas a tua voz ecoar em cada coração, meu Pai. Que nessa noite a tua palavra possa ser pregada neste lugar, possa haver um tempo de aprimoramento da nossa fé, meu Pai, de reconhecimento dos nossos pecados e um tempo de arrependimento, ó Pai, que possa haver salvação em nosso meio, que possa haver um momento de renovo da nossa fé, meu Pai. Eu oro a Ti e oro em nome de Jesus, que todos digam amém. Eu coloquei um tema apenas para nortear a palavra nessa noite. A igreja como um instrumento da providência divina no seu tempo. Se nós tivéssemos o poder, a condição de livrar da morte alguém ou uma nação, mas se isso nos custasse pudesse nos custar a nossa vida, como reagiríamos a essa situação? Pois bem, este é o dilema da rainha Esther. Por providência divina, meus irmãos, trazendo um contexto deste livro, essa jovem judia, Esther, era uma órfã nas províncias da Pérsia, desde o exílio babilônico, e que fora cuidada pelo seu primo, um homem chamado Mordecai. Esta jovem, ela foi elevada ao cargo de rainha da Pérsia, em uma situação bem atípica. E ela, muito jovem, muito bonita, e diante de tantas outras meninas jovens da sua idade, tão belas e tão lindas, ela passou nesse concurso, nessa escolha. Ela achou graça diante de todos ali naquele palácio e diante do rei. E ela foi substituir a antiga rainha, a rainha Vaste, que desobedeceu a ordem do rei Assuero. E esta jovem agora, judia, ela estava morando no palácio, sendo rainha da Pérsia, sendo uma judia. Mas o seu primo Mordecai falou para ela assim: não diga, não revele a sua nacionalidade. Tudo isso você pode encontrar no texto. E quando Esther estava já como rainha no palácio, no meandro lá, na elite, tinha um homem chamado Amã, um homem perverso e orgulhoso, que alimentava ódio contra Mordecai, primo de Esther, mas porque Mordecai era um judeu e ele sabia, e Mordecai não se dobrava diante de Amã quando Amã passava. Mordecai não se curvava. Havia um decreto que dizia que todos tinham que se dobrar diante de Amã, porque ele era grande no reino do rei Assuero da Pérsia. Mas Mordecai não se dobrava, ficava da mesma maneira, ignorava Amã. E por causa do ódio que este homem alimentou contra Mordecai, ele não simplesmente pensou em fazer mal a Mordecai, mas, usado de maneira pelo maligno, tentou acabar com todo o povo judeu. Em uma história mais recente, nós já vimos algo parecido, né? Nas histórias, nos livros, já vimos coisas. Sempre estão tentando acabar com o povo de Deus. Nós sempre estamos vendo isso de tempo em tempo, e a Bíblia também vai nos relatar isso. E este homem orgulhoso foi até o rei Assuero, contou uma história, contou da sua versão, e disse: tem um povo aí que não se dobra, tem um povo aí te dando trabalho nas suas províncias. Eu vou acabar com eles e ainda vou botar muito dinheiro no cofre. Aí o rei, o que ele fez? Então, ele aceitou dinheiro, ele aceitou o plano, pegou o seu anel e selou aquele documento. E um documento selado pelo rei era irrevogável. E naquele documento estava dizendo que dentro de 1 ano, todo judeu no Império da Pérsia, que era gigante, era o auge da Pérsia naquele período, ia ser morto dentro de 1 ano. Pensa você receber um comunicado desse. Pensa você, como igreja do Senhor, no dia de hoje, receber um comunicado do governo, dizendo que daqui a 1 ano,
não vou nem falar de caso de morte, mas que daqui a um ano nós temos que estar com as nossas portas fechadas e ninguém mais pode estar nesse lugar para louvar e bendizer o nome do Senhor. Qual seria a nossa reação? Aquele povo chorou, aquele povo lamentou, aquele povo se vestiu de pano de saco, se deitou em cinzas, porque não só Mordecai seria morto, mas todo um povo judeu, homens, mulheres e crianças seriam aniquilados com aquele decreto. Mordecai então, meus irmãos, triste, rasgou as suas vestes, se vestiu de luto e pano de saco e saiu pela cidade chorando com amargura e foi até o palácio, mas ele não podia entrar porque ele estava vestido de pano de saco. Foram contar a Ester o que havia acontecido, você leu no texto, e Ester tentou de alguma maneira acalmar o seu primo, tentou mandar roupas, ele não aceitou, e ela, o que está acontecendo? E mandou alguém que fosse intermediar esta conversa, ela mandou um eunuco chamado Ataque, que contou todo este caso para Ester. Ester então fica sabendo ali do que aconteceu, e qual era o intuito de Mordecai nessa história? Que Ester usasse da sua influência como rainha, fosse até o rei e lhe pedisse para que ele anulasse tal decreto, para que ele de alguma forma pudesse fazer com que aquele povo fosse salvo. E é neste diálogo, meus irmãos, que se trava ali entre Ester e o seu primo Mordecai, por intermédio ali de Ataque, que eu quero fazer um paralelo com a igreja dos nossos dias. Esta conversa é muito interessante, eu quero trabalhar um pouco esses pontos que são extremamente importantes para nós também nos dias de hoje. E olhando para esta conversa, o desejo de Mordecai de ver aquele decreto anulado, ele trava um diálogo interessante com Ester ali, meus irmãos. E eu aprendo neste primeiro diálogo algo que eu quero permear para a gente pensar agora. Assim como Ester, meus irmãos, a igreja de hoje precisa entender que isentar-se de fazer a obra não vai nos livrar das consequências. Eu vou trabalhar este ponto com a igreja. Mordecai, como eu disse, procurou Ester com a cópia do decreto e falou para ela, faz alguma coisa. Você lembra que ele pediu para que ela não revelasse a sua nacionalidade? Mas agora ele está falando, chegou a hora de você revelar a sua nacionalidade, chegou a hora de você encarar o rei e interceder pelo seu povo, Ester. Chegou a hora de você fazer uma obra por esse povo, porque senão daqui a um ano todo mundo vai morrer. E qual foi a resposta de Ester para o pedido de Mordecai? Veja comigo no versículo 11 melhor. Veja o que diz aí. A resposta dela foi essa: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Qual foi a resposta dela? Uma resposta de medo, uma resposta de paralisia. Ela falou, se eu for falar com o rei, eu vou morrer. Mas ela não estava se atentando para algo. Todos os judeus iriam morrer. Uma nação iria morrer, e ela se isentar era um problema, pois ela também iria morrer de um tempo. E foi esse o recado que Mordecai vai dar para ela. 2 perigos, meus irmãos, que nós como igreja enfrentamos em todas as épocas, não só a igreja de hoje, mas em todas as épocas. Nos nossos dias também podemos correr o risco. Primeiro, deixar de fazer a obra por medo. Segundo, deixar de fazer a obra por conveniência, por conforto. Estou bem assim, melhor não criticar, não mexer. Sabe aquele, é melhor não mexer em quem está quieto? Melhor não mexer com essa situação. Está tão confortável essa relação entre mim e este amigo, entre eu e aquele meu parente, né? Vamos deixar quieto esse negócio de religião, essa questão de igreja. Nós corremos esse risco. Vivemos um tempo do politicamente correto, onde tudo está certo, onde tudo está correto, onde nada pode ser dito de forma contrária. Não é verdade, irmãos? Ou só eu estou percebendo isso?
Vivemos um tempo onde você não pode falar que você não concorda com uma situação, porque você pode ser mal interpretado, e você pode até, não está distante isso de nós, responder criminalmente por algo ou um processo porque você falou mal contra uma minoria. Nem mal, você só expressou a sua opinião, e a sua opinião não é bem aceita naquele grupo, e nós estamos sendo, muitas das vezes, privados de pregar a palavra por medo ou por conveniência. Esse é um grande perigo, meus irmãos, que a nossa opinião pode ofender uma cultura. Mas nós, como igreja, irmãos, nós fomos inseridos nesta cultura. E nós estamos sendo criticados, estamos sofrendo, estão tentando, pelos séculos dos séculos, nos calar. E no nosso tempo não é diferente. Tentam apaziguar. Não. Ô pastor, você pegou muito pesado na pregação. Você já ouviu um negócio desse, pastor? Aquela palavra... Não, pastor, releva, sabe? Não, tadinho, é meu filho, coitado, é meu marido. Aquele dia que meu marido veio na igreja, foi o dia que o pastor, desceu o cajado. E as pessoas às vezes tentam o quê? Que a igreja se adapte à conversa. Olha, não, a Bíblia é arcaica. Você já viu algum comentário sobre isso e querem mudar as páginas da Bíblia, arrancar aquelas que não fazem mais sentido na nossa geração? Tirar aquelas que ofendem a grupos minoritários, tirar aquelas que tentam, a igreja está inserida de um mesmo contexto de que a rainha Esther, no seu tempo, um tempo que, de verdade, meus irmãos, é até natural sentir medo. Eu não vou criticar Esther porque ela sentiu medo de ir na presença do rei, ela de fato poderia ser morta, de fato ela poderia assinar a sua sentença de morte. O medo de estar então é o nosso também. É um medo real, é um medo palpável, pode acontecer. E por não querer enfrentar esse medo, muitas das vezes, e eu não estou apontando um dedo para você, eu estou falando primeiro para mim. Muitas das vezes, por não querer enfrentar o medo, nós nos conformamos ao padrão deste mundo, a esse padrão estabelecido, vamos nos adaptando, vamos suavizando a palavra de Deus como se nós tivéssemos o direito de fazer isso, como se a palavra nos pertencesse, vamos acalmando a palavra, vamos pegando alguns textos e às vezes não queremos pregar em algum texto, porque aquele texto por si só já é ofensivo, porque Jesus chamou aqueles homens daquela época de raça de víboras, naquele tempo, e às vezes a gente está querendo adaptar, às vezes a gente está querendo apaziguar, e a gente vai, de certa forma, se conformando com o nosso século. Pense comigo agora, meus irmãos, nessa atitude. Esta atitude que Esther tomou no primeiro momento, é a atitude que muitas das vezes a igreja dos nossos dias, e entenda, eu não estou falando apenas da nossa, não é isso, eu estou falando da igreja de um modo geral. Muitas das vezes nós estamos tranquilos, mas isso não vai nos livrar das consequências no final. E quem fala isso não sou eu. Mordecai repreendeu Esther. No versículo 13 ele diz assim, lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, Esther, não imagina que por estares na casa do rei, só tu escapará de todos os judeus. Sabe por quê, meu? Mais cedo ou mais tarde, a nacionalidade de Esther seria revelada. E se o decreto não pode ser anulado, Esther também seria morta. Se isentar como igreja não nos livra das consequências. E isto, meus irmãos, é muito sério. Veja, abra sua Bíblia em Mateus 25, versículo 24. Essa é a parábola do talento. E você conhece muito bem essa parábola de como o Senhor engrandeceu a uns servos e repreendeu o servo que não multiplicou o talento. Eu não vou ler toda a passagem, mas você lembra na passagem que o Senhor deu 5 talentos a um, e deu 2 talentos a outro, 1 talento a um terceiro, e o que tinha 5 saiu e multiplicou outros 5.
O que tinha 2 saiu e multiplicou outros 2. O que tinha 1 escondeu na terra, esperou o seu senhor voltar. E o seu senhor voltou e começou a prestação de contas. E chamou o que tinha 5 e engrandeceu e falou: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fez assim da mesma forma com aquele que multiplicou 2 talentos. Mas quando veio este que não multiplicou o que tinha 1 talento, o Senhor disse a ele, ele se justificou ao Senhor, melhor dizendo, no versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. O que está escrito aí? Receoso. O que ele estava? Com medo. Continuando: escondi na terra o teu talento. Ele entregou intacto mesmo. Aqui tens o que é teu. Estava intacto. Talvez o talento, se fosse uma peça, uma joia, estava brilhando mais do que a dos outros. Porque talento escondido fica brilhando. Talento que é utilizado tem marcas, amém? Homem que trabalha na obra tem marcas. Aquele que se esconde não mostra suas marcas. E o Senhor então vai repreender. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo, veja só, inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem disse essa parábola? Quem disse essa parábola? Jesus. E Jesus disse essa parábola comparando ela ao quê? Ao reino de Deus. E ele disse: aquele que se isenta, aquele que se esconde, é um servo inútil, é um servo que será lançado fora. Veja, meus irmãos, que isto é muito sério, pois não haverá piedade para aqueles que não se posicionam do lado correto da guerra espiritual. Pois a isenção já é escolher ficar longe de Deus. Eu tinha um pastor batista, pastor Eduardo, já falecido, e ele era conhecido por algumas frases. Tem um amigo que diz que vai lançar um livro com as frases do pastor Eduardo. E uma delas é: quem fica em cima do muro, toma chumbo dos 2 lados. Quem não se posiciona na guerra, não é amigo de ninguém, então é inimigo, não é verdade? Você toma tiro dos 2 lados. Quem não se posiciona, quem se isenta, já escolheu ficar longe de Deus. Veja como isso é sério, meu irmão. Deus está nos chamando a uma posição de se comprometer com o reino dele, na prática, no exercício da nossa fé, no nosso dia a dia. Deus espera que a igreja de hoje, assim como Mordecai alertou a Esther: olha, não pense você que se isentar no dia de hoje, você não será responsabilizado. Todos nós vamos comparecer quando o Senhor voltar, na presença do Senhor, e todos nós prestaremos contas diante de Deus, como igreja do Senhor. Vamos prestar conta das nossas obras, dos nossos atos, das nossas pregações, do nosso evangelismo, do nosso trabalho em departamentos, da nossa vida lá no trabalho, na escola, de como nós nos portamos como servo do Senhor, do quanto nós multiplicamos o talento, do quanto nós falamos do amor de Deus, do quanto nós anunciamos Jesus Cristo. Por quê? Porque eu e você, como igreja do Senhor, temos o poder de tirar pessoas das trevas e levar para a salvação, porque nós temos a palavra de vida. E seremos cobrados por não exercer a autoridade e a missão com o Senhor nos chamou a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a maneira que o Senhor espera que a igreja esteja presente? Abra comigo, lá no livro de Atos, capítulo 5, deixe marcado aí, não feche. Livro de Atos, no capítulo 5.
vai revelar uma das atitudes que a igreja precisa ter em todo tempo e também na nossa época. Eu não vou ler todo, mas eu vou explicar um pouquinho a história. A partir do verso 12, vai dizer que os discípulos estavam por todos os lugares pregando e diz que estavam operando muitos milagres no poder do nome de Jesus. E isso causou muito ciúme e preocupação nos religiosos da época, que mandaram lançar na prisão aqueles homens, os discípulos, e lançaram na prisão aqueles discípulos com a ordem seguinte: parem de pregar sobre este Cristo, sobre Jesus, parem de pregar esta mensagem, porque vocês pregam essa mensagem e ainda nos acusam de matar ele. Era uma mensagem dura que os discípulos pregavam, e eles foram presos por isso. Aí o texto vai dizer, no versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo foi lá, salvou. Às vezes nós queremos um escape, sim ou não? Senhor, me tira dessa prova. O anjo foi lá, tirou os discípulos da prova. E qual foi a missão para eles? Se escondam, desapareçam, volta para o templo e continua a pregar a mensagem de salvação de Jesus. Olha só, colocou eles de novo no olho do furacão. Não estou dando calma para vocês, eu só estou libertando. Eu só estou tirando vocês da prisão, porque aqui vocês não vão pregar não, mas vocês vão lá para fora e vão continuar a mensagem. Aí quando os sacerdotes, os líderes, o sumo sacerdote ficou sabendo que eles fugiram, meu Deus, o que aconteceu? Fugiram, mas falou: não, mas as portas não foram abertas, eles só não estão lá. E pensaram que eles tinham fugido, mas aonde encontraram eles? Obedientes aonde? No templo. Fazendo o quê? Pregando a palavra. Manda trazer esses caras para cá de novo. Levam de novo os discípulos para lá. Mas olha o que o sumo sacerdote vai falar para os discípulos, e olha como os discípulos vão responder no versículos 28 e 29. O sumo sacerdote falou dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Meu irmão, é dessa maneira que o Senhor Jesus espera encontrar a sua igreja no dia de hoje. É dessa maneira que o Senhor espera me encontrar você no contexto da sua vida. Como? Pregando a palavra. Não estou dizendo para você sair por aqui ofendendo ninguém, mas você deve ter coragem de pregar a palavra que está escrita neste livro que carregamos na mão e que fala da nossa fé, porque nós somos o povo do livro da capa preta. E o que contém nessa capa preta? A palavra de salvação, de Gênesis e Apocalipse. Fala do Redentor, fala de Jesus, aquele que veio para morrer em nosso lugar. E nós temos a missão de pregar esta palavra. Não podemos paralisar por medo e não podemos nos conformar com este século, como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas faça o quê? Transformem a vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa e agradável, perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Mas essa boa vontade só experimentaremos de que maneira? Comendo picanha e caviar? Não é bom demais? Nunca comi caviar também, só ouvi falar, mas picanha já comi. É bom demais, mas não. Nós conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, ainda que isso venha nos custar afrontas, ainda que isso venha nos custar sofrimento, ainda que isso venha nos custar, às vezes, um familiar não querer se relacionar com você. Porque isso acontece. No seu trabalho, talvez você ser perseguido. Na sua escola, você ser chamado de, desculpa a expressão, o Zé. Ser chamado talvez com palavras até piores.
Mas essa é a boa vontade, sabe por quê? Porque quando o Senhor voltar e te encontrar, Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no meu descanso, vem para cá, tu foste fiel à palavra. Nós, meus irmãos, precisamos entender que não se comprometer não nos isenta, mas nos coloca em perigos de consequências. E se for para sofrer, que venhamos a sofrer do lado certo, do lado de Jesus, aquele que tem vida e vida em abundância, meu irmão. Mas eu aprendo uma outra lição, olhando para esta passagem do livro de Esther. Volte para lá, por favor. No livro de Esther. E eu aprendo uma lição também, para não confundirmos. E eu vou falar a frase, mas depois eu vou tentar explicar. A igreja não é a causa da provisão, mas a igreja é um instrumento que Deus quer usar para realizar sua obra de salvação. E aprenda, isto é um privilégio. Isto é um privilégio. Vamos comigo. Mordecai repreendeu Esther, não foi? Falou: amor, Esther, você pensa que você fazendo isso, você vai ter vida boa? Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. O decreto é para todo judeu. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter problemas com esse decreto. E ele continuou, no versículo 14, porque ele diz assim, porque se de todo te calares agora, isso é maravilhoso, meus irmãos, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não para uma conjuntura como esta, é que fostes elevada ao cargo de rainha. A primeira coisa, se você ficar calada agora, de outro modo, Deus vai trazer livramento. Ou seja, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma ação, uma solução estabelecida na eternidade para cuidar do seu povo escolhido. Não precisa se preocupar com isso. Não é verdade? Não diz na palavra que se os homens não clamassem, as pedras clamariam. Não pense você que você é a causa da provisão, como igreja eu estou falando. Não somos a causa da provisão. A provisão pertence a Deus. Nós somos um instrumento, como igreja, que Deus escolheu usar para levar o seu amor por todos os lugares. Mas nós não somos a causa final. Se nós falharmos, certamente Deus fará o milagre. Aprenda isso. A segunda coisa é interessantíssima, porque ele coloca a dúvida nela. Quem sabe, Esther, não foi para uma conjuntura como esta que fostes elevada a rainha. Talvez, Esther, aí já sou eu parafraseando, Deus queira usá-la como um instrumento nesta situação. Por isso agora você seja rainha. Que pensa comigo, meus irmãos. Mordecai era um homem muito sábio nos conselhos. Pensa comigo. Esther foi levada junto com centenas de jovens belas e lindas. Mas ela era uma judia, mas não sabiam, mas ela foi escolhida. Meu irmão, ela não foi escolhida com todo o respeito que eu vou falar aqui agora, com a feinha não, com do cabelinho ruim não, não conseguiu passar no salão. Esther foi escolhida no meio da nata das meninas mais bonitas, as jovens mais bonitas que existiam, era a Miss Pérsia, era o concurso da Miss Pérsia. Você sabe aquele negócio assim, que ali você não tem como errar, você fecha o olho e escolhe, você acertou? O rei, se fechasse o olho e escolhesse, que maravilha, que coisa linda, porque não tinha nenhuma ruinzinha. Todas eram como? Top das tops. A Esther agora foi elevada e tinha um parêntese aí, porque Esther era judia, embora o rei não sabia. Será, Esther, que isso foi só sorte? Ou você é a melhor de todas? Ou será que não foi providência divina? Será, Esther, que você está no palácio do rei hoje? É simplesmente porque ele olhou para você, Deus lá do alto olhou.
que menina bonita que eu fiz. Vou botar ela no melhor do conforto, vou dar agrado para ela, só para ela. Ou ele te colocou dentro do propósito, do processo da providência? Quem sabe, igreja, você está plantado hoje em Nova Iguaçu, não para ter conforto neste lugar, mas para estar dentro do propósito de Deus. Isso é interessante, meus irmãos, temos que pensar, porque no reino dos céus não há acidentes. Deus não falha nas suas escolhas. Eu vou confessar algo meu. Em determinado momento eu pensei, Deus errou comigo. Às vezes a gente passa umas crises, né, pastor? Às vezes a gente passa algumas coisas assim e te fala, será, Deus, que você dormiu um pouquinho em algum momento, né? Às vezes a coisa não está indo, né? Deus, será que tu cochilou? Mas a palavra de Deus que diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Será que quando colocaram a mão na minha cabeça, foi só, foi um momento que o Senhor distraiu? Você entende isso? Deus não erra, meus irmãos, porque Deus tem propósitos. Ela foi escolhida entre as mais belas das belas, porque o Senhor tinha propósito. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos exatamente aonde Deus desejava que nós estivéssemos no dia de hoje, para fazer a sua obra. Esse dia de hoje está marcado na eternidade pelo Senhor. Todos os dias da nossa vida estão escritos na palma da mão do Senhor, o Salmo vai dizer. Nada foge ao controle do Deus Todo-Poderoso, amém, igreja? Não foge, meus irmãos. A igreja de hoje não é a mais importante da história, também não é a pior da história, não foi a igreja do passado a mais importante. Toda a igreja, em toda época, ela está plantada com um propósito pelo Senhor, para fazer a sua obra no seu tempo, com a condição que tem, na circunstância que tem, com a maneira que tem para fazer a sua obra, e você faz parte disso. Eu e você fazemos parte desta obra. E se nós, como igreja, negligenciarmos a missão, tenha certeza que Deus vai providenciar uma outra maneira de elevar o seu nome, porque Ele não precisa de nós. Porém, sua graça, seu amor, sua misericórdia nos deram o privilégio de sermos um instrumento ativo na obra da redenção da humanidade. É privilégio, meus irmãos. É privilégio. Paulo vai dizer aos filipenses, porque vocês receberam o privilégio. Não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer pela causa do Evangelho. E aí eu faço a mesma pergunta que Mordecai fez para Esther. Quem sabe não foi para uma circunstância como a do dia de hoje que Deus te colocou em tal posição? Sabe, olha para a sua relação com a sua família. Talvez você seja o único evangélico. E às vezes você reclama, às vezes você fica, meu Deus, está difícil. Quem sabe, meu irmão, não foi para uma conjuntura como essa que Deus te levantou para ser um arauto no meio da tua família. Vai nessa força, porque Deus vai te abençoar. Seja fiel à palavra dEle e Ele te abençoará. Quem sabe não foi para uma circunstância como a de hoje, que Deus te colocou lá naquele trabalho, que talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja, sendo caluniado, mas continue em oração, crendo de que o Senhor tem uma obra na tua vida, você está no propósito de Deus. Nós somos como homens muito hábeis em reclamar das nossas condições, da dificuldade da nossa época. Mas será que não foi Deus quem nos colocou na condição de hoje para honrar o seu nome com a nossa vida, cumprindo a missão? Eu lembro que há pouco tempo enfrentamos uma pandemia do Covid-19. E eu lembro que muitos jovens ficaram muito tristes, porque era o último ano de prestar um concurso para a área militar, e naquele ano, por ter sido aquele tempo, tudo parou, e muitos ficaram com seus sonhos interrompidos, e fica aquela decepção, por que na minha vez, por que na minha vez? E eu também ficava pensando, por que enfrentar isso? Mas imagina se o Covid nunca tivesse parado, e nós estivéssemos vivendo até os dias de hoje. Nós íamos
viver chorando, ou nós íamos ter que viver de qualquer maneira? Sabe por quê? A vida não parou, concorda comigo? Os seus dias foram se passando, da mesma maneira como se passa no tempo da calmaria, se passa no tempo da calamidade, e nós precisamos viver a vida que o Senhor está nos dando oportunidade para viver, seja qual for a circunstância. Engrandeça o nome do Senhor com a tua vida. Nós precisamos, como igreja, entender esse propósito. Isaías vivia num povo de impuros lábios, de homens maus, mas ele, depois de entender a palavra, ele falou: eis-me aqui. O mesmo Isaías vai declarar na tua palavra: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formoso são os pés da igreja quando ela anuncia as boas novas do Evangelho. Deus te chamou, meu irmão, para uma conjuntura como a de hoje. Trilhando para o final, Esther, o texto vai dizer que acatou, ela entendeu, vamos dizer, Esther se converteu, ela aceitou a palavra, ela reconheceu o seu erro, e ela falou: então vamos fazer algo. Versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E olha a frase: se perecer, pereci. O que Paulo vai dizer também na sua palavra? Para mim, que qual era o lucro dele? Se ele vivia, era lucro, mas se ele morria, também era lucro. Se ele vivia, vivia para Cristo. Se ele morria, ele ia para Cristo. Esther entendeu, ela falou: se perecer, pereci. Mas eu vou anunciar. Mas aprenda algo que Esther fez. Ela não fez isso confiando na sua beleza nem na sua força. Ela diz porque a igreja não é a providência, é um instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento não tem vontade própria, instrumento é tocado por aquele que é senhor do instrumento. Nós cantamos música e aqui temos pessoas que são habilidosas nos instrumentos, eles usam o instrumento, o Senhor quer te usar com habilidade para ir às nações, mas não faça isso confiando na sua força. Ninguém pode subir esse púlpito para pregar confiando na sua força, mas colocando de joelhos, porque quem tem que falar à igreja é o Espírito do Senhor. Você é um instrumento, eu sou um instrumento apenas. Quem fala às gerações é o Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus, não faça nada sem a proteção e os cuidados de Deus na tua vida. Esther buscou em jejum e oração. Irmãos, se for para sofrer consequências, eu repito, que sejam aquelas em que nós temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Aquela que o Senhor de fato te mandou ir, aquela que de fato o Senhor está contigo, e aí você será bem sucedido em tua jornada, aonde quer que tu andares, por causa do poder de Deus. Eu quero concluir esta mensagem. A história de Esther nos ensina que mesmo em meio às maiores adversidades, a fé em Deus pode nos dar a força para agir com coragem. Assim como Esther, somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus para transformar o mundo ao nosso redor. E o mundo, quando eu falo, não é você precisar sair daqui e ir lá para a China. Pode começar com os de dentro da sua casa, com os que moram ao lado dessa casa, que você encontra no caminho, talvez nos corredores da igreja, alguém que ainda não está firmado. Você pode orar, abençoar, trazer uma palavra, dar um direcionamento. E você pode ter essa coragem, assim como Esther foi fortalecida no Senhor. E que nós, cada um de nós, possamos responder a esse chamado com entusiasmo e dedicação, sabendo que com Deus somos mais do que vencedores. Mas ainda um outro ponto para concluirmos. Essa história de Esther nos conecta com Cristo. Pois Ele
foi fiel à missão, obediente ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. Comprometeu-se com a sua vida para salvar a vida de todo aquele que nele crê. Levantou também a sua noiva. O que é a noiva do rei? É a rainha, aquela que foi chamada para dar continuidade à sua obra até que ele venha. Deus nos tirou do tremendal de lama e nos colocou firmados no reino do seu Pai, no reino de amor, num reino de luz, para reinar e governar, e nos deu a missão, na conjuntura que nós estamos, para ser, assim como Esther, ser um instrumento que o rei quer usar para salvar o seu povo.